Eu falei, então, assim, as pessoas vão ter dificuldade de entender o que você faz. Então, você precisa ter um pitch muito certeiro. Vamos lá, me conta o que você faz. Aí ela me contava, eu ainda não tá bom, ainda tô com dúvida. Aí, escreve aí. Aí ela mandava um WhatsApp. Aí eu, bom, mas troca isso, não sei o quê. Eu falei, ó, agora ficou bom. Falei, agora você vai entrar no Uber e vai falar, oi, moço, tudo bem? Então, não sei... E fala do seu trabalho. Você vai no açougue, fala do seu trabalho. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e host deste podcast, que é o Chave Mestra Podcast, da editora Chave Mestra. E eu estava aqui nos bastidores, e por isso que eu estava sorrindo, porque a gente estava rindo aqui, justamente porque eu estava vendo os bastidores dela, que são os stories, né? A gente fala que os stories são os bastidores, né, das pessoas, o que elas vivenciam, o dia a dia. E é muito bom quando a gente vê isso, porque a gente conhece, né, na autenticidade, na sinceridade. Eu sei que você pode falar que muitos são fakes, mas ninguém segura por muito tempo não, viu? E ela vai falar até sobre isso, porque ela é mentora. Eu tô aqui com uma pessoa, com uma escritora, além de escritora, ela é mentora, e uma pessoa que traz muito disso, a sua realidade, o seu dia a dia lá pros stories. E aqui ela falou que tem um bordão. E eu já vou abrir com ele, porque hoje ela colocou, antes de vir para cá para nossa gravação, acordei uma máquina de vencer. Bom dia. Então, bom dia para você, Graziele Máximo. Tudo bom, Grazi? Bom dia, Débora. Tudo Como é que você tá? ótimo. Um prazer estar aqui com você. Muito feliz mesmo, muito Que bom. honrada. É uma delícia, né? Acordar todos os dias uma máquina de vencer. E como é que foi isso? Depois conta. Você começou com esse bordão aí? Muito por acaso. Assim, eu vi um filtro do Instagram. E era um filtro que ele tinha várias frases sobre treino, Aham. né? E aí, quando eu vi esse Máquina de Vencer, eu falei, maravilhoso. Porque, assim, eu acredito muito que a nossa mentalidade e a forma como a gente acorda é o que determina o que vai ser o nosso dia. Se você já acorda de mau humor, se Sim. você já acorda para baixo, a chance de ter coisas aí não tão boas durante o dia é enorme. Mas se você mentaliza de que vai dar tudo certo, que você vai vencer todos os desafios, dá certo. Ótimo. E aí eu adorei, e aí virou o meu bordão, Virou. porque todos os dias eu posto. Bom dia, acordei uma máquina de vencer. E as pessoas, os seguidores também, o pessoal que né, as suas mentoradas, tudo acaba cobrando depois, né? Cobra, Falando. cobra. Isso é, assim, foi quando eu percebi que realmente já tinha se tornado, assim, a frase que fazia parte da minha marca pessoal. Porque quando eu deixo de postar um dia que eu falho, ô Grazi, cadê a máquina de vencer? É bem isso, né? Muito bacana. E antes da gente começar essa entrevista, eu vou mostrar para vocês quem é a Grazi Máximo. É a nossa escritora do Supere Seus Limites, um livro que é da nossa editora, claro. Mulheres que transformaram suas vidas. Então, ó, Grazi Máximo tá aqui contando a sua história e é sobre ela que a gente vai falar hoje. A gente vai perguntar tudo, viu? Pode deixar que eu vou fazer a parte de vocês aqui. Vou tirar tudo e mais um pouco dela para ela trazer aqui clareza sobre o trabalho dela. Algo bem descontraído que eu falo aqui, de uma forma né, informal, né? Não tão formal, mas é bom a gente trazer isso do escritor para que você tenha essa aproximação, né? Que é o que a gente chama no Instagram de humanizar, né? E eu acho que é legal a gente trazer isso, Graça, porque você já traz isso para os teus seguidores. E agora a gente vai estar trazendo também não só o podcast, mas aqui para o podcast da editora. Então vamos lá. Queria te fazer a pergunta inicial de se você tinha esse sonho de escrever. Se você tinha essa ideia de ser escritora primeiro. Não, Sério? não tinha o sonho de ser escritora. Não estava nos meus planos ser Uhum. escritora. Mas eu acredito que nada nessa vida também é por acaso, né? E eu sou cristã e eu acredito muito que os planos de Deus são maiores que os nossos. Então, quando eu recebi o convite, eu estava num momento profissional que eu estava buscando maior visibilidade. E eu falei, é um sinal. Por que não escrever um livro? E aí, quando eu fui conhecer um pouco mais sobre o projeto, e aí veio esse título de Supere Seus Limites. E olha só como a gente se auto-sabota também, né? Porque eu falei, nossa, eu quero falar sobre negócios.
quero falar sobre mentoria, sobre desenvolvimento pessoal. Vou falar sobre superar limites. Exatamente o quê? E aí eu fiquei 2 semanas refletindo. E aí quando eu falei, poxa, eu vou falar sobre a minha vida. Vou contar a minha história. E aí, quando eu comecei a escrever, foi incrível. Foi uma experiência maravilhosa. Porque eu pude realmente valorizar a minha história. Né? E isso é muito importante, porque a gente vai vivendo. Exato. E quando eu vejo, e até lendo esse livro por completo, as histórias das coautoras, a gente observa que todo mundo tem uma história de superação. Todo mundo tem uma história de superação. As mulheres, por incrível que pareça, parece que se superam mais. Que os homens não nos ouçam. Mas as mulheres... É porque as mulheres, elas acabam tendo mais papéis, né? A desenvolver, a desempenhar. Muitas cadeiras, né? E então, os desafios acabam sendo maiores. Então, quando você quer ser mãe, profissional, quer estudar... Então, assim, vai ter desafio. E fora os julgamentos, né? E a gente traz para nós mesmas ali, né? Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho que dar conta, eu tenho que... Né? É isso. Ótimo. E aí depois veio o convite, aí você falou, tem que colocar tudo em várias páginas aqui, mas poucas, são várias, mas poucas. Eu vou contar a minha porque história a vida é em 3 muito páginas. grande. Mas e aí, como foi para trazer essa superação de limites em algumas histórias? Você tirou alguma coisa, você conseguiu contextualizar ali, sintetizar tudo e colocar todos esses desafios aí? Consegui. Primeiro Que já bom. foi o primeiro desafio. O primeiro desafio foi escrever. E aí foi engraçado, porque quando a gente começou, né, as coautoras a se unir, a se conhecer, e eu falei, gente, como tá sendo escrever o livro? Aí todo mundo, é o nosso primeiro desafio. Porque algumas delas já eram escritoras, já era seu segundo, terceiro livro, então já estava um pouco mais habituada. Mas a grande maioria ainda não. Né? Então foi bem desafiador. E aí eu busquei, sim, trazer... Eu fiz um momento de reflexão onde eu falei, poxa, na minha trajetória, o que pode impactar, o que pode inspirar um leitor? E aí eu comecei a trazer desde a minha infância, onde já foi o meu primeiro momento de superação, até o momento atual, até o momento presente. Então, eu consegui trazer ali em pequenos tópicos, mas interligando, né? Porque, afinal de contas, foi a minha jornada. E o quão interessante foi, assim, porque não foi um fato que eu superei, não foi 2, foram vários. Alguns, assim, um pouco mais impactantes, outros mais sutis e até habituais, normais. Mas é isso que conecta, porque o fato de uma mulher de 20 anos ser mãe, estar numa faculdade, ter que viver o momento de eu escolho, eu vou ser mãe ou vou ser profissional, ou eu vou estudar. Como que do nada eu também me torno uma esposa. Isso é um desafio. É algo muito diferente, algo que não, é muito habitual. Mas cada um vai superar da sua forma, né? E aí eu quis contar também dentre todas, Dentro de eu tudo. contei um pouco sobre porque isso. também, Grazi, as mulheres, as pessoas em geral, né, acreditam que antes delas escreverem seus livros ou até de contarem suas histórias, que elas não têm história para contar. Porque, mas é comum, como você disse, é habitual, é algo comum ser mãe, ser dona de casa, ou até ser uma empreendedora hoje. É comum, é uma vida comum. Eu acordo, vou lá trabalhar, cuido dos filhos, vou levar para a escola, cuido do marido e volto para casa. E tudo isso que foi a superação nesse meio caminho aí, que com certeza tiveram muitos, né? No teu caso foi assim? E o que você trouxe, e o que a gente não pode falar, né, do livro? Mas o que você trouxe de... Primeiro desafio que você fala aqui, a queda de um império familiar. Você fala muito da tua infância. O que pode de spoiler aqui e o que não pode contar um pouquinho pra gente? Bom, vamos lá. Eu acho que, assim, eu quis contar um pouco sobre o primeiro desafio, sobre a queda do império familiar, porque eu acho que ele fala muito sobre quem eu sou hoje. Né? Então, assim, a mulher
Graziele, a mãe Graziele, a empreendedora, a profissional Graziele, eu acho que ela só é o que ela é hoje porque ela experimentou, vivenciou isso. Eu era uma criança, né, assim, uma família muito bem estruturada e digo, inclusive financeiramente. E, enfim, tivemos ali os seus desafios, né? Meus pais se separaram, meu pai veio à falência e com aquilo tudo que a princesinha tinha, a princesinha deixou de ter. E ali foi o meu primeiro... E aí eu comecei a trabalhar jovem, com 15 anos, comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar porque eu queria comprar as minhas coisas. Então eu achava um pouco injusto a minha mãe trabalhar e ter que comprar a calça que eu queria e tal, porque ela ganhava pouco. E eu falava, não, eu não quero atrapalhar ou colocar mais peso sobre a minha mãe. Porque eu sou jovem, eu sei que eu quero, eu vou dar o meu jeito. E aí quando eu comecei a trabalhar numa creche da periferia, na cidade. Eu morava no interior. Morava em Assis, interior de São Paulo. E aí, quando eu fui morar e trabalhar numa creche de periferia, foi quando eu comecei a ver outras realidades. Sim. E quando eu comecei a ver as outras realidades, a realidade de crianças assim tão carentes, e carentes de não só financeiramente, carente de afeto, de estrutura familiar, porque por mais, mesmo meus pais separados e tudo, meus pais sempre foram muito amorosos, carinhosos e cuidadosos comigo e com meu irmão, né? Então, graças a Deus, eu nunca tive esse tipo de problema. E lá, cuidando dessas crianças, eu conheci esse tipo de problema, com 15 anos. E foi onde eu comecei a entender que a minha vida é maravilhosa. Ah, eu podia estar na Disney, eu podia estar vivendo por aí às custas do meu pai, né? Sim. Poderia, mas assim, olha isso. E olha a vida que eu tenho. A minha vida ainda é maravilhosa. Então, eu acho que eu só consegui superar todos os outros desafios da minha vida. E hoje eu sou a mulher empreendedora, mentora que auxilia as mulheres a encontrarem o outro lado da vida, a enxergarem, a valorizarem, a se empoderarem. Eu acho que muito diante dessa situação que eu vivi logo no início, sabe? Porque te fez, né? Foi uma realidade que você não tinha ainda, né? E te fez, não sei se a palavra é de chocar, né? Mas é um choque de realidade, vamos dizer assim, né? De uma coisa que você talvez falava, poxa, mas eu tenho tudo se for pensar, né? Uhum. Isso é bom para muitas pessoas, porque lá na frente você começa a entender, né? Foi bom que aconteceu isso quando você já era nova, né? E aí eu falava assim, nossa, ainda bem que meus pais se separaram. Ainda bem que meu pai foi à falência. Aí as minhas amigas falavam, você é maluca? Como assim? Eu falava, gente, eu fico pensando, se nada disso tivesse acontecido, aonde eu estaria uma hora dessa? Sim. Que jovem eu seria? Né? Então, acho que foi uma jornada, assim, obviamente, difícil, mas que foi a primeira superação e foi uma superação gostosa, porque eu consegui ir valorizando cada passo, sabe? Olhando sempre o copo meio cheio. Eu sempre levo o copo Ótimo. cheio. Eu sempre, É tanto isso. que o meu capítulo eu falo, né? Decida, né? Você tem que decidir. Você quer... Decida entre dificuldade ou oportunidade. Exatamente. Então, assim, os desafios nós vamos ter. Sim. Você tem que decidir. Você quer viver na dificuldade ou você quer viver na oportunidade? Ótimo. E aí eu queria que você me falasse também um pouquinho quando você foi escrever, que aí você pensou, claro, em toda a tua história, você colocou muito da tua história aqui, mas você se inspirou também em alguém, além da sua própria história, de alguém que te fazia ser inspiração, que era inspiração para você e você trouxe para cá, e você dedicou a alguém o livro, quando você falou também no lançamento, como que foi? Olha, a- eu dediquei 100% à minha família. 100% à minha família. A inspiração veio total da família. Né? Então, eu falo assim, todos os passos que eu dei, desde que eu me tornei mãe, aos 20 anos, todos os passos que eu dei sempre foi pensando muito assim, eu quero que os meus filhos tenham orgulho de mim. Eu tenho uma colaboradora que trabalha comigo, ela fala assim, Grazi, você tem uma autoestima
profissional altíssima. E realmente, então, assim, eu me sinto muito bem, eu me sinto muito feliz. E aí eu falo, eu preciso transbordar isso. E para transbordar isso, a minha inspiração é a minha família. Porque, assim, é tudo por eles, né? Então, a minha mãe me ensinou muito. Eu até brinco, mãe, não fica chateada. Mas ela nem sabe disso. Mas eu sempre falo nos bastidores, assim, a minha mãe, ela me ensinou muito. Ela me ensinou, inclusive, o que eu não queria ser. Que era o melhor dela, né? É. Então, assim, a minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito submissa, cuidava dos filhos, do marido, uma excelente esposa, excelente mãe. Mas ela abdicou muito da vida dela para os outros. E ali eu aprendi que, assim, eu primeiro preciso cuidar de mim para eu poder ser uma boa mãe, para eu poder ser uma boa esposa, para eu poder ser uma boa profissional. Primeiro eu preciso estar bem. É o famoso máscaras cairão, coloque primeiro em você, Ótimo. para depois você sair socorrendo as pessoas, né? Você precisa estar bem, precisa estar com oxigênio. É, porque de repente é aquilo. Ela fazia o máximo que ela tinha, porque de repente era a cultura da época, era, né, nossos pais, muito não vamos fazer. Por isso que tinha muito aquela coisa da casa da avó também, que os avós também eram assim, não, vamos cuidar. E quantos que depois de se tornarem, né, os filhos se tornarem pais, cuidavam dos netos também, nunca cuidaram de si. Então as pessoas tinham muito essa cultura do cuidar e abdicar das próprias vontades, desejos, às vezes de repente sair, não, hoje eu não vou cuidar de neto nenhum, eu vou num parque, quero, né, respirar. Eu lembro que eu tive uma terapeuta que já tinha uma certa idade e ela falava, né, ela ainda é viva, claro, e ela falava muito isso. Ah, não, tem dia que eu não quero fazer comida de domingo, então nem venha na minha casa que eu não quero cozinhar para todo mundo. Cozinhe cada um na sua casa. Eu dava muita risada. Porque às vezes a gente acha que isso é egoísmo, né, Grazi? E não é. Não é. É só um momento seu. Exato, exatamente. E por muito tempo eu me senti egoísta. E aí, conforme eu fui amadurecendo, eu fui entendendo que não. E aí eu falava, poxa, mas por que que eu primeiro penso em mim? Né? E aí depois eu fui entendendo que não. Tanto que quando eu engravidei, eu trabalhava no hospital. E eu lembro que, assim, a minha remuneração era bem baixa. Sei lá, acho que eram uns 600, 800 reais. E a escola do meu filho eu sempre preservei muito, assim, para que ele estivesse num lugar legal, com boas influências. Então, eu deixei ele numa escolinha, e ele era bebê, mas eu pagava, sei lá, se eu ganhava 800 reais, eu pagava 600 de escola. E aí, as pessoas falavam para mim, nossa, mas você trabalha? Então, assim, por que você trabalha? É melhor você ficar em casa cuidando do seu filho. Tadinha da criança, você tira ele tão cedo, num frio desse, uma criança de 1 aninho, sair 6 horas da manhã de casa, que dó. E eu ficava, realmente é uma dó. Mas eu não posso. Sim. Eu tô fazendo, inclusive, por ele. E aí foi quando eu comecei a entender que, aparentemente, parecia um egoísmo, porque eu estava querendo olhar só para minha carreira, mas não era. Ótimo. Era por ele. É porque eu queria realmente proporcionar, né, uma vida confortável para ele, com bons acessos e tudo mais. Então, foi onde eu comecei a amadurecer e entender que o egoísmo, ele é importante para os outros. Na verdade, a gente fala o egoísmo, mas na verdade, o autocuidado, o você saber estabelecer suas prioridades, né? E eu queria até perguntar disso para você, saindo um pouco do livro e entrando, né, na Grazi como mentora. As mulheres ainda têm muito essa dificuldade de priorizar, de fazer, de se organizar, porque você falou que você faz essas mentorias, você é uma mentora tanto pro pessoal quanto para a carreira, para os negócios. Você fala muito daqui, né? Você estava ensinando aqui fazer dicas básicas para você que quer ter mais cliente. Então, não é só ter clientes e fazer uma carreira, mas também o desenvolvimento. E aí você percebe isso nas mulheres também? Essa dificuldade de entender quem elas são e o que elas precisam fazer? Sim. É interessante, né? Porque, assim, quando eu comecei a dar mentoria,
Eu comecei de uma forma, assim, muito por acaso. Então, eu trabalho no mundo corporativo, né? Então, sou diretora de uma empresa argentina, sou especialista em sucesso do cliente, experiência do cliente. Então, eu tenho muito conhecimento comercial e relacional. E na empresa surgiu uma oportunidade de começar a dar mentoria para startups. E aí foi um projeto muito voluntário, inclusive. E eu adorei. Eu falei, nossa, que gostoso. Eu nunca tinha sonhado em ser professora, ensinar as pessoas. Eu sempre fui líder, eu sempre gostei muito de conversar, então eu sempre fui aquela líder que gosta de chamar para o one-on-one e me conta como é que tá a família e tal, e seus projetos, ensino a fazer meta para 2025. Então eu gosto muito desse Sim. contato, né? Eu falo que, assim, que as pessoas só vão trabalhar bem se elas estiverem bem, se elas estiverem se sentindo confortáveis e felizes. E eu faço parte disso como líder. Então, eu sempre tive muito esse cuidado. E aí, quando eu comecei a dar essa mentoria, por acaso, eu falei, nossa, que delícia ensinar. Ensinar tecnicamente, né? Eu ensinava, as coisas aconteciam. Nossa, que delícia. E aí, eu falei, nossa, acho que eu quero me profissionalizar nisso, ser uma mentora de verdade. E aí, eu comecei a estudar sobre tudo. Depois surgiu uma outra oportunidade para fazer mentoria para jovem aprendiz, dentro da companhia. E aí foi quando eu comecei a falar com eles sobre carreira. Então, aquele jovem de 17, 18 anos, que fazia uma faculdade de odontologia, mas tinha tido uma oportunidade de trabalhar numa empresa de seguros. E aí, o que eu faço? Crio minha carreira aqui ou largo essa Largo oportunidade numa multinacional para viver meu sonho de ser dentista? Então, eu comecei a auxiliar e também sem método, era muito colocando a minha Da tua experiência experiência. de vida ali como mentora e fui amando aquilo. Pois bem, quando eu decidi, eu tô contando essa história para chegar na sua resposta. Não, mas vai contando mesmo, pode contar. Fica à vontade de beber sua água. Pode contar mesmo, porque aqui tem que contar tudo. Então, assim, quando eu decidi me tornar mentora, foi muito no sentido de propósito e realização pessoal. Então, eu estava dentro de uma jornada da minha vida profissional que eu falava assim, eu quero impactar pessoas, eu quero ajudar pessoas, eu quero realmente ensinar tudo o que eu sei, fazer com que o caminho da pessoa seja um pouco menos difícil. Se eu já passei por isso e já sei como passar de forma mais leve, como pular, né, criar alguns atalhos, então eu vou ensinar essas pessoas. E aí o que aconteceu? Eu falei, bom, eu sempre tive dentro da minha equipe mulheres. Eu sei muito falar com mulheres. Eu gosto de falar com mulheres. Então, eu vou dar mentoria para mulheres. Ótimo. Só que eu vou dar mentoria para mulheres falando de negócios. Então, eu tenho muitas amigas empreendedoras, né? Então, dona de uma clínica de estética, advogada, enfim, cada um empreendendo ali. E elas sempre tinham algum tipo de dificuldade. Ai, Grazi, eu não sei vender. Ai, Grazi, porque eu tenho uma dificuldade de encontrar uma recepcionista. Eu já troquei 10 vezes de recepcionista. Me dá uma dica, como que eu faço uma seleção? Então, ela sempre ali na amizade, ali no happy hour, no almoço, ou até mesmo eu ali fazendo a minha massagem e ela me perguntando. E aí foi quando eu observei e falei, poxa, as Alguma coisa tá mulheres... aí, né? As mulheres empreendedoras, elas são muito especializadas no negócio delas, mas falta um viés de negócio, de estrutura de empresa. Então, a advogada, ela não sabe vender, ela sabe ser advogada. A advogada, nem todas têm uma habilidade de se comunicar em rede social. O negócio dela é no tribunal. Conversas difíceis. Como que ela leva conversas difíceis para uma rede social, que geralmente é um ambiente mais leve? E sem tanta linguagem técnica, né? Poxa, o quanto impacta na experiência do cliente, da minha amiga que é dona de uma clínica de estética, toda semana ela está trocando de uma recepcionista, porque não tem
aquela conexão, aquele acolhimento com as clientes, né? Porque você chega no ambiente que você vai minimamente uma vez por mês, você quer ir lá, oi, tudo bem, fulana, tal. E aí eu comecei a entender, eu posso ajudar. Eu vou, então, ensinar técnicas de negócios. Então, vou fazer uma anamnese, entender qual que é o seu problema. O seu problema é liderança, é gestão de pessoas? Vou te ajudar. Ah, você quer alavancar o seu negócio, você quer saber como você vende mais? Vou te ajudar. Aí você quer proporcionar uma experiência para os seus clientes diferenciada, até mesmo para ajudar também a captar novos clientes, porque os clientes satisfeitos indicam novos clientes. Então, eu comecei a estruturar a mentoria muito voltado para o técnico. Vou ajudar as mulheres a prosperarem ali em seus negócios. Pois bem, quando eu comecei, foi onde eu observei que o técnico é o que eu menos preciso ensinar. Caramba. É o que eu menos preciso ensinar. Quando eu começo o processo da mentoria, que é a anamnese, você sempre enxerga ali uma questão muito mais comportamental, uma questão de mentalidade, uma questão de crenças. Então, eu falo que assim, eu não sou a especialista, não sou uma psicóloga, terapeuta, né? Inclusive, faz parte dos projetos de 2025, porque é algo que eu identifiquei que é muito necessário. É muito necessário. Então, semana passada mesmo, eu comecei uma mentoria com uma psicopedagoga. Então, ela atende ali os filhos, né? Os pacientes, elas são crianças. E ela começou a enxergar uma oportunidade de talvez ajudar os pais. Não só as crianças, mas ajudar os pais. E ela não sabia exatamente como estruturar esse produto. E aí eu comecei com ela, então, essa estruturação. Quando foi na semana passada, ela virou para mim e falou: Grazi, eu vou desistir. Então, a gente, olha só, a gente tem encontros semanais, que ela faz parte da minha mentoria VIP. E aí eu acompanho bem de perto, faço plano de ação. Então é um projeto assim, bem. Eu falo que eu sou. Depois eu quero que você fale, né? Eu sou a sócia. E até do Max, né? Eu falo que eu sou a sócia delas, basicamente. Assim, que eu pego na mão mesmo e vamos juntas. E aí a gente tinha toda uma estruturação para aquela semana, onde a gente ia falar de cliente ideal, de como que ela ia encontrar o cliente ideal e tudo mais. E aí ela começou falando: eu vou desistir da mentoria. Aí eu falei: por quê? Eu tô me enganando, porque eu já tentei uma vez ser empreendedora, ser empresária, e eu não tenho essa capacidade. Então, eu tô me enganando, e que não sei o quê. E começou a se colocar lá pra baixo. Eu fiquei 1 hora ali trazendo para ela a consciência da mulher que ela era, da força que ela tinha, da história, de todos os limites que ela já tinha superado. Me conta, como você chegou até aqui? Por que você tá com esse sentimento? O que aconteceu antes, que agora você tá falando que, de novo eu tô me enganando? Me conta. E ela contava. E aí foi onde eu caí na real de que, realmente, o meu trabalho não é só um trabalho técnico. É um trabalho também de auxiliar as pessoas a se conhecerem, a entenderem a potência que tem. Porque todo mundo tem uma potência. E o que precisa, e aí a minha mentoria, ela chama Desperte o Seu Máximo. Porque eu já fiz também, o meu sobrenome é Máximo. Desperte o seu máximo, porque todo mundo tem o seu máximo. Só precisa de um despertar. Ótimo. E você viu isso nela e começou a trazer com as ferramentas que você tem. Isso. Porque tem isso também, não adianta só, não é motivacional, não é dica, não é nada disso. É você ter um mentor para nessa hora falar, vem cá, vamos puxar aqui porque para te mostrar o potencial. Isso. E aí tem toda uma metodologia, técnicas, né? Técnicas de coach, ferramentas, né? Até de avaliação de perfil, porque eu sempre falo, não adianta eu começar a mentoria, ligar no 220, vamos, se o seu perfil
é um perfil mais calmo, é um perfil mais centrado, mais analítico, ponderado. Então, eu preciso conhecer muito bem o perfil dessa mentorada para poder trilhar a jornada de acordo com que ela vai se sentir confortável. Porque eu não posso dar um choque, que daí sim a pessoa desiste, fala, opa, não é para mim. É como aquelas pessoas que falam, né? Que a gente não usa mais a frase, né? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E, na verdade, às vezes você tem um outro perfil. Então, você gostaria de ser tratado de uma forma e a pessoa de outra, né? Então, a gente tem que entender como que o outro gostaria, mas sem aquela coisa que eu falo do mimimi, né? Porque hoje nós estamos na era do mimimi, que tudo tem que passar a mão na cabeça, tem que tomar cuidado com o bullying, e a pessoa não sabe as verdades. Então, muitas vezes, o mentor, ele vai trazer isso. É a verdade, é o tapa na cara, que eu falo com luva de pelica, né? É Que a isso. gente fala bem delicado, na minha época era assim. Porque aí você vai crescer. Tem coisas que eu não sei se as mulheres lá e como que é, e você vai falar agora desse seu método, né? E para elas. Eu não sei se as mulheres precisam muito disso e se você faz isso. De falar a realidade, de enfrentar, de falar, ó, você precisa, você... Porque eu só desenvolvi assim. Tem gente que é só no tapa na cara. Eu falo, não, se for muito delicado comigo, não vai adiantar. Então, eu cresci muito assim. Ouvindo pessoas falando, Débora, ó, a vida lá fora não vai te abraçar. A vida lá fora vai ser muito além ai, que lindinho. Não é. Então, vamos acordar para a vida. E foi embora. As mulheres têm esse perfil ou não lá? Tem esse perfil, mas e o meu perfil é esse. O meu perfil é Já acorda onde pra assina vida. a mentoria que eu quero fazer mais uma? O meu perfil é esse, acorda pra vida. Eu falo assim, não existe nada extremamente fácil, mas também não existe nada Impossível, né? impossível. Você quer, querida? Então você vai conseguir. Você quer, você vai conseguir. Então, não vai ser fácil. Não vai ficar sentada e as coisas acontecendo. Inclusive, eu não faço por você. Olha, ainda bem que a gente não fala nomes, né? Minhas alunas mentoradas, amo todas vocês, tá? Quem se identificar aqui... Não é de vocês que a gente Não é tá de falando. você que eu tô falando, tá? Tem uma mentorada minha, que ela é médica pediatra. Vive em plantões e tudo mais. E aí, isso também é outra coisa, porque quando eu comecei a falar de mentoria, eu estava falando de negócios físicos ou até mesmo digitais. Mas eu tive uma mentorada que me procurou num evento. E aí ela falou assim, eu preciso de você, eu preciso falar com você. Eu preciso que você me ajude. Eu quero criar uma mentoria diferente. E eu não sei por onde começar. Eu falei, mas eu não sou mentora de mentora. Mas a gente passa assim. Eu não sou mentora de mentora. Ela falou, não, mas eu senti em você algo que, assim, eu acho que você vai conseguir me ajudar. Falei, tá bom, vamos marcar uma reunião. Marquei a reunião, enfim. Hoje também sou mentora de mentora. Olha aí, tá vendo? Porque deu super certo. Mas o que eu estava dizendo, aí tanto essa minha mentora, que eu acabei mentorando, e ela é uma mentora também incrível, um projeto incrível. Vou falar dela já já, mas enfim, dela inclusive eu queria falar mesmo, porque ela, assim, é um case de sucesso maravilhoso. Você tá falando da médica. Da mentora, porque ela me indicou a médica. Ela ficou tá. super feliz com o desenvolvimento da mentoria e ela me indicou essa médica. E essa médica, porque eu estava querendo dizer que eu não faço por elas, né? E essa médica, ela estava ali, eu dei todas as diretrizes e tal, e eu, me entrega a estrutura da sua mentoria. Deixa eu ver como que tá a estrutura da sua mentoria. Grazi, eu tô com dificuldade. Eu falei, então, aí eu vou instigando, você tem que pensar que você tem que levar a pessoa do ponto A para o ponto B. Como que vai ser essa jornada? Tem que ser algo tangível. Porque se ela chega com um problema, com uma dificuldade, você tem que saber qual o remedinho que você vai dar para essa dificuldade. Só que não é a mentoria, você não dá um remédio e no dia seguinte tá bem, né? É um tratamento, é algo que você vai construindo. Então, tem que ter uma jornadinha. Se você não tiver um método estruturado, você se perde, porque daí a pessoa começa a saber o que está fazendo, você também. Então, estrutura um método. E aí ela ficou. Quando foi ontem, ela me mandou um método. Quando ela mandou o método, eu comecei a fazer muitas perguntas no sentido: você tem certeza que é
esse método que vai levar a pessoa do ponto A para o ponto B, porque ela vai dar mentoria para mães, porque como ela é médica pediatra, ela quer dar mentoria para mães. Eu falei, quando a mãezinha vai chegar, você vai fazer o diagnóstico, a anamnese do que ela está precisando, do porquê que ela está te procurando. É assim que você vai resolver? É assim que você vai ajudá-la? Aí ela já, ai, eu sabia que estava tudo errado, que não sei o quê. E assim, aí depois eu falei para ela, não é sobre isso. Eu falei, não significa que está tudo errado. Eu só quero que você tenha segurança do que você está fazendo. Eu não sou médica pediatra. Eu não faço ideia de como que eu vou transformar a jornada de uma mãe. Mas você sabe. Ótimo. Então, aí eu fico... É onde você vai tirar aquilo, né? É porque é ela que tem que fazer. Então, aí eu fico no choque de realidade, nas perguntas difíceis. Às vezes elas ficam... Não, linda, vamos lá. É porque, de repente, a gente está falando aqui de, por exemplo, uma médica, como você falou, e a gente está falando de vários outros profissionais que têm aquilo, só que eles não conseguem tirar. E você faz mais ou menos o que o jornalista faz, né, no sentido de entrevistar, né? É tirar aquilo que você precisa da pessoa, que a pessoa nem sabe como falar. Você tira o melhor daquela mulher, daquela profissional. Porque ela tem muito, mas às vezes ela não sabe como utilizar isso e passar segurança. Porque quando você faz a pergunta, né? Tem certeza que é isso? Ah, eu sabia que estava ruim. Não, às vezes ela era isso mesmo, né? A gente tem até filmes, assim, né? De pessoas, de músicos que estão tocando em equipe, porque a equipe é muito isso, né? E às vezes o outro que desafina e ele fica achando que é ele, de tanto que o professor pergunta ali, né? Mas e aí, foi você, foi você? Ah, então tá bom. E a pessoa sai da sala e na verdade foi o outro. Porque ela não tem segurança. E muitos profissionais são... É isso, né, Grazi? Como você estava falando também que você orienta sobre mídias, né? O posicionamento também. As pessoas às vezes são boas, mas elas são tão inseguras que demonstram isso, né? E o outro acaba não fechando. Fecha com uma pessoa que começou ontem e que vai ajudá-la. Essa mentorada minha, que eu falo que é um case de sucesso maravilhosa. Ótimo. Ela era mentora, auxiliando as pessoas que queriam entrar no mercado digital. E aí, quando ela me procurou, né, pedindo ajuda, quer fazer mentoria com você, foi onde eu falei, mas ela é mentora digital, às vezes ela sabe muito mais do que eu. Poxa, como eu vou te ajudar? E aí foi onde ela falou, Grazi, eu não tô curtindo a forma, né, que eu tenho trabalhado, que eu tenho entregue. Eu sinto que eu posso fazer mais. Eu sinto que mas eu não sei o quê, como. Então, assim, o que eu tô fazendo, eu acho que é pouco pra mim. Eu queria fazer mais. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, me conta, quem é você? Como começou sua vida, sua trajetória? Me conta como você chegou até aqui. E ela começou a contar que ela era uma criança que foi diagnosticada com epilepsia gravíssima. E aí ela teve muitos e muitos e muitos desafios, porque a família colocava ela, né, ali numa bolha, porque morriam de medo, porque ela não podia nem tomar banho sozinha, porque ela podia ter uma crise. Não podia namorar, não podia tomar banho, não podia estudar, trabalhar, então tinha muita dificuldade. E aos poucos ela sozinha foi entendendo que sim, que ela podia fazer tudo isso. E ela foi traçando o caminho dela. Começou a trabalhar, mas sentia muita dificuldade com as empresas, porque ela falava, eu preciso falar que eu tenho epilepsia. Eu não posso simplesmente enganar a pessoa que está me contratando. Sim. E ela sentia que quando alguém sabia, não contratava. E foi onde ela falou, eu preciso empreender. Porque eu não posso depender de um contratante que possa ter, inclusive, algum tipo de receio, né? De eu vou ficar faltando, pegando atestado, essas coisas. E aí foi onde ela começou a me contar toda essa história. E, assim, me contando uma história de superação, muito sozinha. Ela foi construindo a mulher que ela se tornou. E o diagnóstico era o que limitava ela. Né? As pessoas diminuíam ela pelo diagnóstico, a própria família achava que ela não era capaz por conta do diagnóstico. E ela já estava até acreditando já uma realidade para ela, né? E aí, quando ela começou a me contar, eu virei para ela e falei, é isso que você vai fazer. Você não falou que você quer algo maior? Algo que possa realmente mudar a vida das pessoas?
eu falei, a sua história, a forma como você superou e entendeu que você era muito mais do que um diagnóstico, é isso que você vai ensinar as pessoas. Quantas pessoas que têm epilepsia, TDAH, enfim, quantas pessoas também devem se sentir assim, acho que eu não vou ser capaz. Porque meu diagnóstico, às vezes até um câncer, alguma coisa assim, qualquer tipo de diagnóstico, né? Às vezes abala a pessoa fala, puxa, melhor eu tirar o pé do acelerador agora, não vai dar certo. E ali, ela construiu a mentoria dela para ajudar as pessoas a se enxergarem além de um diagnóstico. O projeto dela é maravilhoso. E aí... Ela, você pode falar? Você Posso falar. O nome dela é Monize Fonseca. Siga ela nas redes sociais, gente. Maravilhosa. E aí, olha só que interessante. Quando você falou de segurança, né? Quando ela estruturou a mentoria dela, e muito segura, porque ela sabia exatamente todos os passos que ela ia colocar ali na estruturação. Então, eu até falava, olha, você já sabe tudo. Eu só tô te lembrando, porque você já sabe o que você tem que fazer. E aí, eu falei, agora você tem que treinar o seu pitch. Quando alguém te perguntar o que você faz, é um negócio inovador, não existe. Se você procurar, existem poucas pessoas, quase ninguém, que tem esse tipo de trabalho como o dela. Eu falei, então, assim, as pessoas vão ter dificuldade de entender o que você faz. Então, você precisa ter um pitch muito certeiro. Vamos lá, me conta o que você faz. Aí ela me contava, eu ainda não tá bom, ainda tô com dúvida. Aí, escreve aí. Aí ela mandava um WhatsApp. Aí eu, bom, mas troca isso, não sei o quê. Eu falei, ó, agora ficou bom. Falei, agora você vai entrar no Uber e vai falar, oi, moço, tudo bem? Então, não sei... E fala do seu trabalho. Você vai no açougue, fala do seu trabalho. Você tem que ficar treinando o tempo todo falando do seu trabalho, o tempo todo falando do seu trabalho. Até você se sentir segura, não gaguejar mais e todo mundo entender. E quando você falar em segundos o que você faz e alguém falar assim, nossa, que legal, me fala mais sobre. É aí que você acertou. Já deu corte aí, né, Vitor? Já sabe, né? O Vitor já tá ali, porque eu e o Vitor já estamos na conexão aqui, ó, sabendo que deu corte. Porque isso muita gente precisa saber, né? E aí, ela... Porque se você precisa explicar o que você faz, a pessoa não tá entendendo e a pessoa pergunta, mas eu não entendi. Aí precisa treinar mais, né? Treinar mais. Agora, quando você fala e a pessoa fala, que legal, me conta mais. É porque, inclusive, ela tá interessada em comprar. Ótimo. Quando a pessoa fala, me conta mais, quero saber mais. Não tem o botãozinho do Instagram, saiba mais? Saiba mais. Você só clica no saiba mais quando você se interessa. Sim. É isso. Quando alguém quer saber mais, é porque tá interessado. Ótimo. E aí ela treinou. Tava ok. Aí ela falou, Grazi. Eu falei, ó, agora a gente vai no evento. Eita, Grazi colocando todo mundo eu pego no prova. Gente, eu pego no colo mesmo. Aí eu falei assim, agora a gente vai no evento, porque eu quero que você chegue lá no evento, pegue o microfone e vá fazer seu pitch. Então, a gente foi no evento de empreendedorismo feminino. E aí tinha um espaço para fazer o pitch. Aí ela falou, tá bom, eu vou. Mas onde vai ser? Eu falei, vai ser no Morumbi. Ai, mas qual o nível de pessoas que vai ter lá? Aí já meio que... Tentando... dá uma sabotadinha aí. Aí eu falei, ai, qual o nível? Eu falei, não, falei, super tranquilo. Falei, vamos, estarei contigo, vamos. Tá bom. Aí, chegou no dia, sabe o que eu fiz? Eu não fui. Meu Deus! Eu não fui. Né? Que maldade! Eu não fui por quê? Ótimo. Se eu estivesse lá, ela ia se apegar muito a mim. Que ótimo. Talvez nem faria amizade, nem faria o network dela. Então, eu comprei o ingresso e não fui. Queria tanto ter ido, mas eu falei, não, eu preciso ser estratégica. Eu não vou, porque ela tem que caminhar sozinha. Ela tá preparada. Ela precisa caminhar sozinha. Que ótimo. E ela foi nesse evento, fez o pitch dela, e depois todo mundo começou a me conta que maravilha, que projeto incrível, e não sei o quê. Débora, aquilo foi o divisor de águas para a segurança dela. Que legal. Porque no dia que ela fez aquele pitch para cerca de 30 mulheres, as pessoas levantaram, aplaudiram ela e depois ficaram procurando por ela, querendo saber mais. Foi quando ela entendeu que realmente eu estou pronta.
tô pronta. Que E legal. agora ela sobe no palco. E agora ela dá Falou, o ó, show. agora você vê se vem, tá? Pra participar. Se não quiser vir, não vem, né? Ela assim, né? Mas venha que agora eu vou falar, né? Agora ela tá assim, né? Ah, que lindo, né? Você vê que são mulheres que já estão preparadas, mas que na realidade elas só precisam saber o caminho, né? A forma de como fazer isso, né? É isso. Porque tem o que a gente fala, né? Tem aquele cavar, né? Quando a gente está ali cavando a terra com a pá, e tem o cavar com a retroescavadeira, né? Que chama. Porque você vai abrindo caminhos e você já tá com o mentor, você já vai estar lá na frente. Ele vai te mostrar, ó, o caminho é esse, já vamos tirar com essa ferramenta que é melhor que a outra. E é isso, agora vai. E eu não vou, agora você vai sozinho. Para você aprender, porque também tem essa, né? A gente, quando tem nosso mentor, a gente acaba tendo aquele apego, não, é ele que vai me ajudar, não. O mentor, ele bom é isso, que é o que ele faz isso. Não, ó, agora vai. Precisar, tô aqui, mas vai. É isso. Né? Para você não ser dependente de alguém, porque senão você vai depender sempre, né? É isso. Ótimo. Eu falo, eu ensino a pescar. Eu não pesco por você. Ótimo. Ai, tá com dificuldade? E eu falo, olha, me chama qualquer dia, qualquer horário. Pode me chamar no WhatsApp. Eu dou muita atenção, de fato, porque Sim. qual que é o meu propósito, Dé? Que eu falo, né? Assim, eu tenho o meu trabalho. A mentoria é muito mais uma questão de satisfação pessoal. Eu amo o que eu faço. Eu amo ver essa transformação. Essa história da Monize, que era uma pessoa totalmente fragilizada, uma pessoa que tinha um grande potencial, mas que estava ali guardadinho o potencial dela. Quando eu vejo essa transformação, eu fico muito orgulhosa. Mas muito orgulhosa. Isso me dá uma satisfação enorme. E eu falo assim que o sucesso das minhas mentoradas é o meu sucesso. Sim. É o meu transbordo, né? Então, assim, eu faço muito por amor, assim, por paixão. Então, eu faço de tudo, eu dou total atenção para que realmente o meu trabalho seja um divisor de água na vida delas. Eu não quero ser só mais uma mentora. Não quero gravar videozinhos, porque tem muito, né, disso hoje em dia. Aulas gravadas tem no YouTube, você não precisa pagar para isso, né? Então, falo, um mentor, eu tive, né, ótimos mentores. E, assim, eu sei o quanto foi importante para minha trajetória. Ótimo. Mas era isso, era sentar num café. Era algo muito individual, né? Então, eu levava as minhas dificuldades. Eu vou para cá, eu vou para cá. O que você acha? Vai para cá por conta disso, disso, disso. Ou para cá. Eles nunca decidiam por mim, eles nunca me davam conselho. Ótimo, que é isso, né? Esse é o melhor. Então, eles faziam sempre com que eu refletisse cada caminho e eu tomasse minha decisão. Mas eu tinha que parar e refletir, eles me ajudavam nisso. Ótimo. Né? Então, é isso que eu busco fazer também com as minhas mulheres maravilhosas. Mulheres. E hoje você atende só mulheres? Só mulheres. Ótimo. Que já é um nicho enorme, né? Porque nós somos a maioria aqui neste mundo. É isso. E voltando ali para o livro, a gente está quase caminhando para o fim do nosso podcast. Mas ó, as portas estão abertas para voltar, viu? A gente pode fazer uma série. Olha! Pode fazer vários outros episódios. Eu sempre convido aqui as escritoras que eu falo. Esse podcast é de vocês. O podcast da Editora Chave Mestra é para as escritoras. Mas a gente bate muito papo aqui sobre diversos assuntos. Então, a gente vai falar sobre o livro, sim, mas do que vocês fazem. Porque eu acredito que as pessoas precisam se identificar com vocês. Precisam entender quem são vocês para justamente não fazer só a compra do livro, mas elas tenham vocês ali com ela quando elas estiverem lendo e entender quem é a escritora, né? E aí, eu queria voltar um pouquinho para ele aqui, para a gente também encerrar com o livro. E eu queria que você falasse também, deixar o recado final, né, para quem for adquirir. Ela fala muito aqui, ó, do primeiro desafio, que como ela falou, depois ela fala da decisão de recomeçar, né, de poder entender o momento ali e recomeçar em sua vida com novos planos, a jornada de superação aos 14 anos, que inicia ali o objetivo de se tornar uma executiva de sucesso. Ai, não posso falar muito. Enfrentando o mundo com coragem, onde lá em 2002 ela achou que, né, sentiu algo
que algo grandioso estava prestes a acontecer. Ela fala muito das férias dela em São Paulo, porque você não era daqui. Eu morava em Assis. Que é interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E aí você vem pra cá, então ela fala muito também, quando ela conheceu uma pessoa aí que eu não posso falar. Ela fala muito da força para continuar também, porque como o livro é Supere Seus Limites, são fases da vida que ela passou por questões que para ela seriam limitações, mas que ela não deixou que aquilo parasse ela. E que é o que ela faz hoje com as mentoras, né? Com as mentoradas. E aí, ó, aqui a gente chega depois, ó. Foi demitida, tem muita coisa, que é fácil. Coisas da vida, gente, é mas muito assim... fácil, né? A vida dela. Escrever um livro foi muito fácil para ela. Ela nem lembrou de dor nenhuma. E aí, no final, ela coloca: hoje eu vivo o meu sonho. Sou casada com o amor da minha vida, mãe de 2 filhos maravilhosos. Agora você... Não, você tem 3 meninos, 2. Não, eu tenho o Gabriel. Você falou que é o seu pet. Eu tenho o Gabriel. Você colocou aqui meus filhos e o meu pet. O Gabriel de 19 anos, Luísa de 9 anos. E a Mia, que é a petzinha. Que é a pet. Agora que eu lembrei que você colocou no Instagram. E eu tenho uma carreira que amo e ajudo outras mulheres a prosperarem. Eu sempre ousei sonhar. E é isso que eu quero deixar como mensagem para você. Mas agora ela vai deixar outra de recado final. E a frase que ela deixa é: nos desafios da vida, Deus revela oportunidades. Com fé e sabedoria, você tem o poder de transformar seus sonhos em realidade. Grazi Máximo. E aí, Grazi, como é que é você lembrar da Grazi de anos atrás? Eu sei que você hoje é uma grande mentora, eu sei que você está na mídia muito, mas eu queria que você tivesse esse momento seu para lembrar. Quem era a Grazi, novinha lá, criança, né, adolescente? Ela imaginava estar onde você está hoje? A gente não está falando só de podcast, de livro, de mentoria, não. Mas como mulher, como pessoa, uma mulher que tem esse autoconhecimento? Imaginava. Sério? Primeira mulher que eu entrevisto que fala isso. Imaginava. Que lindo, cara. Então você tem que ser mentora mesmo. Eu imaginava, assim... Até no livro eu falo um pouco sobre isso. Eu sempre tive muita clareza do que eu queria e do que eu não queria. Em todas as minhas relações, assim, desde namorinho... essas coisas de adolescente que fica sofrendo por amor, eu nunca passei por isso. Que legal. Porque eu sempre tinha muita certeza, assim, o que eu quero pra mim, o que vai fazer bem pra mim. Eu não vou me permitir. Ótimo. Porque uma coisa são desafios da vida que acontecem por acaso. Outra coisa é você se colocar numa situação. Ótimo. Então, eu sempre tive muita clareza. Opa, aqui não vai ser bom pra mim. Aqui não vai ser bom pra mim. E aí, quando eu tinha ali por volta dos meus 15, 16 anos, eu morava no interior. E ali, eu só tinha alguns caminhos. Ou eu me tornava uma funcionária pública, né, da área da saúde, ou professor, enfim, que era o que tem ali de trabalho dentro da cidade. Ou do comércio, né? Poucas oportunidades existiam ali na cidade. Uma cidade muito pequena e, assim, com maior predominância de aposentados. E ali eu tomei a primeira decisão. Falei, eu não quero morar aqui, eu não quero estudar aqui e eu não quero seguir uma carreira dessa. Eu quero ser uma executiva. Eu quero poder ser alguém que possa inspirar pessoas. Que lindo. Eu quero ser casada, ter 2 filhos, um marido e um cachorro. Não! Que lindo! Isso é ótimo, as mulheres ouvirem. Eu tinha tudo muito bem planejadinho na minha cabeça. Tudo muito bem planejadinho na minha cabeça. Tanto que... E eu tinha planejado, inclusive, assim, as fases, sabe? Não era assim, a Grazi... Hoje eu tenho 39 anos. Não era, a Grazi com 39. Eu tinha assim, ó... A Grazi com 20 vai estar assim. A Grazi com 30 assim. A Grazi com 40 assim. E ali, são as metas, né? E aí... Que é o que deveria ser comum para todos nós. Trago de novo para um negócio, né? Uma empresa. A empresa, ela só é sustentável porque ela é baseada em metas. As pessoas, os donos da empresa, elas não acordam. O que a gente vai fazer hoje? Não, todo mundo sabe o que precisa ser feito para alcançar o objetivo, saber, né? Então, eu sempre tracei muito bem, assim, os meus caminhos. Eu preciso estudar isso agora, né?
Agora eu preciso me aprofundar muito mais no lado terapêutico também, para poder apoiar de forma mais assertiva as questões mais emocionais das minhas alunas. Que são as metas, né? Que você falou Isso. para 2025. Então, assim, eu sempre tive muito... E eu ensino todo mundo que está comigo. Eu ensino. Falo, gente, vamos lá, quais são as metas? Teve um ano que eu até dei para minha equipe um caderninho, ensinei. E catei caderninhos meus e levei para eles para mostrar. Olha, eu disse que em 2020 eu estaria assim, assim, assim. Ó, agora é 2016 e eu já tô assim. Olha que legal. Então, assim, eu sempre trazia, inclusive, para tangibilizar, para as pessoas verem que é sim. real. Se você tiver foco, determinação e não se colocar no papel de vítima, porque as coisas vão acontecer. Fala assim, nossa, Grazi, que fácil, você idealizou e, ó, tudo aconteceu. Não foi assim. E eu conto no livro que não foi fácil. Eu tive que tomar decisões difíceis, dormi chorando diversas vezes e durmo até hoje, inclusive, né? Então, assim, as coisas acontecem. Semana passada mesmo eu tava chorando. As coisas acontecem. Só que, assim, um dia você tá chorando, no outro dia... Bora. Como é que é a frase de impacto que você usa? Acordei uma máquina de vencer. É isso. E eu quero só agradecer você, porque infelizmente a gente não tem mais tempo, mas eu ainda tenho um tempinho para que você deixe seu recado final, para que muitas mulheres que querem ser essa máquina de vencer, como Grazi Máximo, que elas atinjam o máximo de cada uma delas, né? Que é o teu método, que é a tua mentoria, e que eu acho muito lindo isso, mulheres como você que já tiveram isso, que trazem isso desde a infância, de um posicionamento muito marcante, né? E que vai estar trazendo para outras mulheres, com certeza, né? E você também é de São Paulo, eu queria que você desse também o seu Insta novamente para as mulheres que são daqui e se você faz também online, tá? Sim. Fala um pouquinho e a câmera é tua. Vamos lá. Bom, primeiro, eu quero deixar o seguinte recado. Acredite em você. Os desafios vão acontecer, mas você é capaz de superar todos os seus limites. Aqui neste livro, a gente tem histórias incríveis. Incríveis. Muitas mulheres superaram seus limites. E você é mais uma que vai superar. Obviamente que a gente, às vezes, não tem clareza de todo o caminho, a gente não, né, a gente se sente um pouco insegura. Mas existem pessoas que podem te ajudar. Então, crie sempre ali uma rede de apoio, procure mentores, às vezes amigos mesmo, pessoas que possam te edificar, né? Leituras, cursos. Então, eu trago muito essa questão de você pode tudo o que você quiser, você só precisa fazer acontecer. Ótimo. Então, desperte seu máximo para poder superar todos os seus limites. E seja uma máquina de vencer diariamente. Eu fiz um compilado aqui de tudo. Compilado de tudo. E é isso que, na verdade, as mulheres precisam aprender. Você está fazendo a venda sem vender, que é o que a gente fala, e é isso que muitas precisam. Mulheres que são empreendedoras, que são boas no que fazem. É que nem quando eu entrevisto aqui no podcast, eu falo, vocês já são boas, só precisam trazer. E você desperta isso nelas. Mulheres já são boas, mas elas não sabem como fazer. E é isso que você vai despertar em cada uma delas. É isso. Eu gostei muito de entrevistá-la, para mim foi muito bom, porque é uma história, cada história aqui para mim é única, mas eu aprendo muito com vocês. Então eu pergunto mesmo, porque já tiro minhas dúvidas. E aí eu quero te agradecer, não só como Débora Galhardi, como jornalista, te entrevistando aqui, mas em nome da editora Chave Mestra, porque pra gente assim, é uma honra tê-los aqui. Vocês, escritores, são histórias para a gente poder contar. Senão nós não temos como fazer uma editora crescer tanto, quase 4.000 autores já, estamos em todo o mundo, a gente está fora do país, a gente está aí, ó, indo para muitas mãos aí, de muitas pessoas impactando vidas, mas se a gente não tiver história para contar, não tem como. Então, eu acredito muito que a sua história vai ainda rodar muito e não só pelo teu trabalho que você faz na sua mídia com as suas mentoras, mas porque elas também vão estar aqui nesse livro, né? As suas mentoras também estão aqui, são parte da sua história. Então, vai ter muita história para contar aí, muita gente, muito máximo, chegando em muito máximo. Então, muito obrigada, viu? Obrigada. Bom, meu Insta é Grazi Máximo, né? Então, @Grazi Máximo. Eu sou de São Paulo, mas eu faço atendimento online, então a mentoria ela é online, tem presencial também, mas a grande maioria é online, né? Então, a gente se adaptou muito bem nesse universo.
E é isso, pessoal. Então, assim, contem comigo. Estou aqui à disposição para ajudá-los, tirar dúvidas. Leiam este livro maravilhoso, Supere Sim. Seus Limites. E é isso, muito, muito obrigada, Isso. Editora Chave Mestra, assim, um enorme prazer, né, de estar aqui, ter sido convidada para participar desse projeto incrível. Fiquei realmente muito feliz, muito honrada, grata a Deus. E muito obrigada, Dé, por conduzir esse bate-papo assim, de uma forma tão leve, tão gostosa. Obrigada. Eu que agradeço e volte mais vezes, viu? E a gente sempre encerra ali, Grazi, naquela câmera do meio aqui, para a gente também convidar você e agradecer, claro, você que esteve aqui com a gente até esse tempo, que acompanhou nosso episódio, já envia esse episódio para muita gente, esse conteúdo que com certeza vai ajudar muitas mulheres e também os homens que podem consumir esse conteúdo também. Agradecer você, pedir para que você vá lá conferir os demais episódios também, muita gente boa por aqui. E até a nossa próxima semana. Obrigada, Grazi. Obrigada, E obrigada a obrigada. você. Tchau, tchau.